Bom dia a todos, meus queridos irmãos. Hora da nossa lição. Nós estamos na nossa sala. Que realmente Deus possa nos abençoar. Seja muito bem-vindo neste momento. Nós hoje vamos estudar a nossa quarta lição desta semana, né? A lição de quarta-feira, o Deus que continua a estar conosco. Nós temos, através do nosso estudo, estamos vendo aí, né, como Deus é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, amoroso, aquele Deus carinhoso, né, que não quer separar da gente de jeito nenhum, está sempre nos procurando, nos buscando. E hoje, o Deus que continua a estar conosco, né, é uma lição importantíssima. Permaneça aí comigo nesse estudo que vamos ter agora, através do vídeo aí até o final. E também compartilhe com seus amigos, familiares, colegas. Manda para frente este vídeo, ajudando outras pessoas. Convido você a orar comigo neste momento. Se possível, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Criador. Nosso Deus Pai maravilhoso, querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade que a nós é concedida pela Tua graça de podermos, ó Pai, neste momento estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor que estejam conosco, nos dando, Senhor Deus, entendimento, iluminando a nossa mente e abrindo o nosso coração para o conhecimento da Tua verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, aqui a nossa lição, como eu disse para vocês, né? O Deus que permanentemente Ele está conosco. Nós temos uma promessa maravilhosa no capítulo 28 de Mateus, onde Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até os fins dos tempos, até a consumação dos tempos. A nossa lição, queridos, vem mostrando para nós que a vida e o ministério de Jesus, durante os 3 anos e meio que ele esteve aqui nesta terra, depois do seu batismo, ele entrou diretamente para esta missão, né? E nós podemos ver aqui que durante todo esse tempo, Jesus, ele usou esses 3 anos e meio de ministério, mais compadecendo, cuidando de pessoas necessitadas, pessoas problemáticas, pessoas abandonadas, pessoas como hoje podemos dizer assim, pessoas invisíveis. Tá? Geralmente são aquelas pessoas que quando você passa na rua, muitas vezes elas, quando você para o carro no farol, junta ali de um lado e do outro pessoas carentes, né, pedindo ajuda, e muitas vezes, né, a gente olha para um lado para não ver aquela pessoa mendigando. Então, são pessoas invisíveis. Infelizmente, queridos, desde que o pecado assolou essa terra, entrou nessa terra, ele causou ruína em toda a criação divina, em toda a criação de Deus, tá? Principalmente no ser humano. E então, queridos, quando Jesus aqui esteve, Jesus gastou mais do seu tempo, do seu ministério,
da sua missão, cuidando daqueles que eram cegos, dando vistas, aqueles que, sabe, eram aleijados, não podiam andar, endemoniados, leprosos, enfim, pessoas que eram invisíveis, abandonadas, pessoas que eram condenadas, sabe, pela sociedade, pela liderança religiosa daqueles dias, como as pessoas mais indignas, iméritas, que não poderia ter direito ao reino dos céus. Foi a estas pessoas que, na maioria das vezes, Jesus parava para dar atenção, para conversar com elas, para dar um toque, para dizer, olha, eu te amo, eu estou aqui, eu vim para morrer por você, eu vim para te salvar, eu vim para te libertar, eu vim para te curar, eu vim para te restaurar. Então, queridos, nesta missão de Cristo Jesus, de redenção e salvação, Jesus revelou em si mesmo. Por isso, muitas vezes, Jesus dizia, eu estou aqui em nome do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu fui enviado pelo Pai. Eu vou voltar para o Pai. Jesus, ele sempre mencionava o Pai, ele mencionava Deus. Porque a missão de Jesus era revelar o caráter de Deus, o caráter de amor de Deus, tá? E a repugnação, o caráter, sabe, de juiz de Deus, da ironia de Deus contra o pecado. Sabe uma coisa que odeia Deus? É o pecado. Deus, sabe, ele fica ironizado com o pecado. Porque o pecado traz desgraça, traz destruição para os filhos de Deus. E eu pergunto para você, qual é o pai, qual é uma mãe que ama o seu filho e deseja o mal para ele? Tem prazer em ver o seu filho sofrer, agonizar uma dor. Nenhum pai, nenhuma mãe, em sã consciência, tem esse prazer. Agora imagine Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Exatamente por isso, porque o pecado traz ruína, traz sofrimento para os filhos de Deus. E Deus não consegue olhar para um filho, para uma filha seu, né, sofrendo, agonizando pela consequência do pecado, e Deus muitas vezes sem poder fazer nada, porque infelizmente nós tomamos essa decisão. Então, queridos, a missão de Jesus foi revelar o caráter amoroso do nosso Pai Celestial. Tá? E na cruz, ali quando Jesus estava, queridos, derramando o seu sangue, entregando ali a sua vida por cada um de nós, Jesus estava reconciliando novamente o mundo com o céu. O pecador, sabe, com a divindade, com Deus. A criatura com o Criador. Jesus estava construindo ali uma ponte de acesso novamente à terra, ao céu, ao pecador, à divindade, à humanidade, a Deus. Ok? Essa era a missão de Jesus. Por isso ele entregou a sua vida por cada um de nós. Então, por isso, queridos, muitas vezes Jesus mencionava, quando ele, sabe, salvava uma pessoa, curava esta pessoa, redimia esta pessoa, ele dizia, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Jesus, ele veio buscar e salvar eu e você. Nós que estávamos perdidos, vendidos sobre o pecado, condenados sobre o pecado,
escravizado pelo pecado. Então Jesus veio nos salvar. Ok? João capítulo 3, verso 16, é um verso bíblico tão conhecido e memorizado praticamente por todos os cristãos, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, presta bem atenção, porque Deus amou o mundo. Aqui nesse contexto não está dizendo que Deus amou o mundo do pecado. Deus amou o mundo da humanidade, de seres humanos, de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, para que todo aquele que crer em Cristo, que aceita Jesus como seu Salvador, o seu sacrifício expiatório, sabe, a remissão oferecida por Cristo Jesus, diz aqui o texto sagrado que tenha a vida eterna. Não é gostoso? Podemos contemplar esse verso com esta tão grande esperança, esta certeza que ao nós entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, nós temos como recompensa oferecida gratuitamente por Cristo Jesus a vida eterna. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, queridos, nós temos um texto maravilhoso que diz assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é esse que não cometeu pecado? Cristo Jesus, é claro. Jesus não pecou. Jesus não pecou, queridos, por nenhum aspecto. Palavras, pensamentos ou atitudes. Jesus não cometeu pecado. Mas Jesus foi morto, condenado por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Jesus se tornou um pecador, tá? Não por pecados cometidos, mas por pecados imputados. Então os meus pecados e os seus pecados foram imputados sobre Jesus, transferidos sobre Jesus. Aí ele se tornou pecado, se tornou um pecador. Deus o fez pecador, porque Deus transferiu os meus pecados e os seus pecados para Cristo Jesus. Por isso ele foi condenado. A morte de Jesus, queridos, não foi simplesmente essa morte em que todos nós passamos por ela. A morte de que Jesus passou foi a morte eterna. A nossa condenação, a morte que todos nós iríamos sofrer como consequência e nunca mais tínhamos direito à vida. Foi essa morte que Jesus tomou, que Jesus morreu. Tá? Era por isso que Jesus, queridos, naquela noite de quinta-feira, ele clamava a Deus, orava a Deus, suplicava a Deus que, se possível, passasse dele esse cálice. Porque Jesus estava enxergando diante da sua frente, queridos, essa condenação que era minha e sua. E na humanidade de Jesus, o próprio Jesus temia que o seu sacrifício não fosse suficiente para pagar o preço da nossa redenção e ele também estaria eternamente perdido, morto. Por isso o clamor de Jesus, se possível, passa de mim esse cálice. Tamanha era a dor que ele estava sofrendo por causa da nossa condenação. Por isso ele fez pecado por nós. Mas, queridos, Jesus venceu a morte. Venceu, ressuscitando, e ele está à destra do Todo-Poderoso. Ele é o meu intercessor, o meu sumo sacerdote, o meu advogado, o seu advogado. É ele que intercede por você. Muito bem, queridos.
Eu quero compartilhar com vocês aqui Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Temos aqui uma mensagem extraordinária dada por Cristo Jesus a cada um de nós. Jesus, quando ele ressuscitou, ele encontra com os seus discípulos e ele diz: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: olha, fique em paz, porque a condenação por meio do pecado que vocês tinham foi pago. Deu certo o sacrifício. Foi aceito pelo Pai. E por isso eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Não é gostoso ouvir isso, queridos? Saber que nós temos um Cristo Jesus. Nós temos um Deus que é humano como eu e você, mas ele tem o poder em todo o universo. Está nas suas mãos, nos céus e na terra. Queridos, nós temos um Deus que venceu. Aí ele disse assim, olha, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que coisa maravilhosa, que mensagem extraordinária. Jesus agora, ele termina a sua missão aqui na terra, de 3 anos e meio, com a sua morte e ressurreição, ele retorna para o céu, para o Pai, como ele mesmo diz, né, um pouco mais, e não me vereis mais, porque vou para o Pai. Jesus estava dizendo, eu vou completar a minha missão agora, lá no trono celestial. E agora ele transfere uma missão para mim e para você, dizendo, ide por todo mundo. A nossa missão, queridos, é continuar com a missão de Cristo Jesus. Fazer o cego enxergar, fazer o coxo andar, fazer os leprosos ser limpos, leprosos do pecado. Tá? Jesus nos deu esta missão. Aqueles que não enxergam mais e estão em trevas, precisa ver a luz de Cristo. Aqueles que estão, sabe, lá embaixo, que não conseguem mais se levantar espiritualmente, Jesus está te chamando você para ajudar ela a se levantar. E quantas pessoas estão, queridos, contaminadas com o pecado, com a lepra do pecado, que ela precisa ser salva, liberta, limpa. E você foi chamado por Cristo para trazer estas pessoas e lavar no sangue de Cristo Jesus. Então, queridos, que Deus esteja contigo, comigo e com todos nós. Que Deus nos abençoe. Que realmente nós possamos, sabe, cumprir com esta maravilhosa missão que Ele nos confiou. De ir por todo mundo, na certeza que o meu Salvador, o seu Salvador, tem todo o poder nos céus e na terra. Você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus disse, eu estou com você todos os dias até os fins dos tempos, até a consumação dos séculos. Fique com Deus e até amanhã com o nosso próximo vídeo.